Olá! Hoje a nossa aula é sobre perfil comportamental DISC. E o objetivo, hoje, falando sobre o perfil comportamental DISC, nós temos 4 objetivos aqui. Aprendendo a olhar para si, definindo o padrão comportamental, impacto do comportamento no relacionamento pessoal, impacto do comportamento no ambiente de trabalho. Essa aula extra aqui já daria um outro curso, né? Vocês estão vendo que isso daqui a gente pode até fazer um outro curso sobre o perfil comportamental DISC. Lógico, evidente que nós não vamos sair daqui, vocês não vão sair daqui numa aula de 40 minutos, meia hora, 40 minutos, vocês não vão sair daqui analistas comportamentais. Mas o objetivo qual é? Que vocês compreendam, a partir do instante em que nós vamos vislumbrar as principais características de cada um desses perfis, como nós podemos nos olhar, nos compreender, interagir com o outro, a partir do momento que nós vamos saber como o outro pensa, age e reage. Ou seja, complementando tudo que nós fizemos no curso até agora sobre inteligência emocional. Tá bom? Então, deixa eu seguir aqui falando um pouquinho sobre William Moulton Marston, que foi o criador do perfil DISC. Ele criou o perfil DISC e a Mulher Maravilha, tá? Como Charles Moulton, tá? Com o codinome não, com apelido, né? Digamos assim, pseudônimo, tá? De Charles Moulton. Bom, o William Moulton Marston, ele foi um psicólogo, ele escreveu o livro As Emoções das Pessoas Normais, em 1928, livro esse que só foi publicado no Brasil em 2014, e uma frase interessante do livro, tá, o que deve ser feito é desistir das tentativas de definir emoções conflitantes e voltar às raízes do comportamento biologicamente eficiente, descobrir as emoções simples e normais que estão enterradas lá. Por que isso? Na década de 20, quando a psicologia estava dando seus primeiros passos, estudava-se mais digamos assim, a anormalidade do comportamento e do pensamento das pessoas. E o Marston, o que ele buscou? Ele buscou exatamente uma outra coisa. Espera aí, como é que as pessoas normais se comportam? Como é que elas sentem? O que elas pensam? Por que a maneira como elas agem vai levar a ter esse ou aquele comportamento? Tá? A partir disso, ele fez esse estudo e acabou chegando a esse perfil comportamental. A gente vai verificar isso mais adiante. Só mais 2 detalhes aqui do Marston. Ele foi também inventor, foi ele que inventou o polígrafo, detector de mentiras, e ele fez isso porque ele estava criando um aparelho, ele verificou a correspondência que havia entre a pressão arterial e a mentira. Quando a pessoa falava uma mentira, a pressão arterial aumentava e tal, então ele acabou criando o polígrafo. Muito interessante que no personagem Mulher Maravilha, o polígrafo é o laço de ouro que ela usa, né? Então todo mundo que é envolvido pelo laço não consegue mentir, né? Tem que falar sempre a verdade para aquilo que ela perguntar. Bem interessante isso. Ele foi o criador da Mulher Maravilha e ele criou a Mulher Maravilha com base na esposa e na assistente dele. Então, essas 2 mulheres que tinham assim, com quem ele convivia muito, ele acabou criando por influência delas, inclusive, e muito interessante que quando foi criado o personagem Mulher Maravilha, não foi exatamente uma antítese, mas uma forma de mostrar que a mulher também poderia ter, digamos assim, superpoderes. Ela não precisava ficar nem submissa, nem enfraquecida, mas ela tinha tanta condição quanto o homem para poder se posicionar, para poder resolver os problemas da vida, para poder, inclusive, mudar algumas coisas que estivessem ao alcance dela.
tem várias histórias muito interessantes, não é o objetivo aqui entrar nisso agora, mas apenas para que a gente saiba por que ele criou a Mulher Maravilha. Tá? Então, era um período lá na década de 1910 a 1930, 40, grandes transformações pelas quais estavam passando os Estados Unidos, o mundo de um modo geral, tanto é que veio a Primeira e a Segunda Guerra, mas ali vários direitos civis e tal, e o Marston, desde a época da universidade, estava muito envolvido com isso, acabou criando a Mulher Maravilha como uma forma de responder ou situar tudo o que estava acontecendo na época. Interessante, vocês vão notar aqui, a gente vai falar agora sobre os perfis, e vocês vão notar que a Mulher Maravilha, personagem Mulher Maravilha, em vários momentos, tanto da história quanto do filme, dos filmes, das séries e tal, ela tem os 4 perfis altíssimos. Em determinados momentos, ela vai demonstrar cada um desses perfis. Verifiquem isso. Bom, vamos seguir. Diz que, então, apenas para nós nos situarmos historicamente, vou tirar aqui minha imagem, apenas para que nós nos situemos aqui historicamente, o DISC foi um método desenvolvido para avaliação de comportamento dos indivíduos, como lida com o ambiente em que está inserido e o que motiva determinadas ações e reações. Foi o que nós acabamos de falar. Deixei isso aqui apenas para que vocês tenham também um material para quem gosta de ler e tal, ter alguma coisa para poder anotar e poder refletir sobre isso. São 2 grandes esferas comportamentais, a interna, como nós já falamos, quer dizer, a percepção, quem sou eu quando me olho no espelho, quem é essa pessoa que eu vejo refletida no espelho, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, de acordo com o ambiente, o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar, mas isso daí é internamente percepção a respeito do próprio poder pessoal, de quem é, onde está, para onde pode ir, o que pode fazer e também a esfera comportamental externa, ou seja, de acordo com o ambiente, como é que eu ajo e reajo de acordo com o ambiente em que eu esteja. Em casa, no trabalho, com a família, com os vizinhos, com um amigo, no clube, na igreja, no metrô, na padaria e por aí vai. Bom, de acordo com essas 2 dimensões, o Marston verificou que quando essas 2 dimensões são comparadas em várias situações, acabamos tendo 4 variáveis aí que podem ser moldadas, tá? Como dominância, influência, estabilidade e conformidade. Vou falar mais um pouquinho sobre isso no próximo slide, mas, de imediato, todos nós possuímos as 4 características. Todos nós temos as 4 características, sendo que normalmente temos 1 ou 2 perfis predominantes. Tá? Normalmente, porque muitas vezes a gente vai... Deixa eu voltar aqui minha imagem. Muitas vezes a gente pensa assim, e tal, mas então esse perfil daqui predomina mais, esse daqui é outro. Tem alguns testes usam animais para facilitar, digamos assim, a compreensão do perfil. Então, tem um perfil que é lobo, outro é golfinho, tubarão, águia e tal, e por aí vai. Aqui eu não adotei nenhuma figura, tá? Aqui eu adotei somente as palavras mesmo. Tá? Dominância, influência, estabilidade, conformidade. Então, vocês vão encontrar isso daí, vários testes que utilizam, muitas vezes, animais como forma de simbolizar aquela atitude, aquele perfil. E como eu estava falando, nós todos temos 1 ou 2 perfis que, às vezes, se sobressaem aos demais. E uma coisa muito interessante, nós não somos escravos do nosso perfil. Isso é uma forma como, desde a geração, desde que nós fomos gerados, ao ambiente em que nós fomos
trazidos ao mundo, a nossa família, nossos primeiros relacionamentos interpessoais, familiares e por aí vai e tal, nós aprendemos a ver o mundo, sentir o mundo, agir e reagir de uma determinada forma. Isso nos traz uma determinada característica, mas nós não somos escravos daquela característica. O que nós vamos ver aqui, tá, na sequência, são assim, os altos perfis. Quem tem um perfil muito alto dominante, muito alto influente, muito alto estável, muito alto conforme. Tá? Então, só que na hora que vocês fazem algum teste, alguma coisa assim, e alguns de vocês já fizeram um teste, eu vou disponibilizar depois aqui, quando eu subir, inclusive a aula, eu vou completar com o teste. Tá? Vou completar também colocando um teste para vocês verificarem qual é o seu perfil e vocês vão verificar algumas coisas. Puxa, é mesmo, né? Por isso que eu sou assim. Tá. E esses perfis, como eu disse, nós não somos escravos, mas no momento que eu compreendo qual a forma que eu normalmente, naturalmente ajo ou interajo com as pessoas e com o ambiente, eu também posso mudar isso. Eu posso experienciar uma outra forma de ver as coisas. Se eu estou num ambiente, se eu sou um alto D, em que a dominância, vocês já vão verificar, em que a dominância é preponderante em mim, mas eu estou num ambiente em que eu preciso, na verdade, ser mais analítico, em que eu preciso, talvez, lidar mais com as pessoas, em que eu preciso ter uma interação maior com as pessoas, trazer mais estabilidade, mais conforto, eu tenho como mudar a partir do instante que eu sei, bom, eu normalmente agiria assim, mas aqui não me convém. Certo? Aqui o melhor, até para mim mesmo, é que eu haja dessa forma e não daquela outra. É que aquela pessoa, quando falar aquilo, eu, ao invés de responder assim, responda dessa outra forma. Nós estamos aqui para isso, vejam. Essas últimas 4 semanas, nós temos feito o quê? Nós temos estudado, analisado a forma como nós naturalmente interagimos, certo? Mediante tudo aquilo que nós conhecemos. E agora nós chegamos aqui na piste de resistência, ou então na cereja do bolo, que é nós analisarmos quem nós somos realmente e, a partir daí, podemos desenvolver relações mais sadias e mais prósperas e mais, digamos assim, assertivas conosco e com os demais. Vou seguir. Bom, nós temos aqui o seguinte. DISC é um acrônimo, tá? DISC, do que seriam as palavras, do que são as palavras em inglês. Tá? Dominance, Influence, Steadiness e Conscientiousness. Desculpem, gente, meu inglês está meio aí, tá meio enferrujado, mas é isso. Tá? Seria dominância, influência, estabilidade, cautela, que em português a gente também traduz como conformidade. Tá? Então, dominância remete ao controle, poder, assertividade. Vocês vão verificar isso, a pessoa muito focada em resultados, e resultados rápidos, e ação imediata. Então, isso é a dominância. E é como a pessoa vê o mundo. Então, ela pensa que todo mundo vê o mundo, todos à sua volta veem o mundo como ela mesma vê. Então, tem que ter um resultado rápido, tem que ter uma atitude rápida e tal, e ela não vai entender e acaba se aborrecendo com pessoas que não agem ou reagem da mesma forma que ela. Da mesma forma, o influente. O influente é a pessoa relacionada à comunicação e às relações sociais. Aquela pessoa oba-oba, aquela pessoa que gosta de abraçar, de rir, de brincar e tal. Muitas vezes até porque está mais preocupada em trazer para as pessoas um ambiente mais descontraído, mais alegre, de mais união e tal, muitas vezes não é tão focada em resultados, e sim digamos assim, na melhoria da relação entre as pessoas. Tá? E isso daí pode trazer ao alto I,
tá? Algumas questões que a gente vai verificar daqui a pouco. A estabilidade, o alto S, diz respeito à paciência e persistência. É aquela pessoa que gosta de tudo arrumadinho, tudo tranquilo, tudo bonitinho, tudo legal. Então, é uma pessoa mais reservada, mas que gosta de ter tudo à volta dela arrumadinho, organizado, para que as pessoas também vivam nessa harmonia. O conscientiousness, cautela, o conforme, o C, tá? É relativo à organização e à estrutura. Ou seja, é aquela pessoa que gosta de desenvolver metodologias, é a pessoa que gosta de tudo aquilo ali certinho, se amarra numa planilha Excel em que tenha que examinar se todos estão com a mesma casa decimal, se clicando aqui vai para ali, essas coisas. Então, a pessoa realmente focada em métodos, em resultados. O D e o C são focados em resultados, o I e o S são focados em pessoas. Ok? E o D e o I são mais externos, quer dizer, eles exteriorizam mais, eles olham mais para fora, mais voltado para a pessoa, para resultado externo, e o C e o S, mais voltados para o ambiente. Tá? Mais voltados para o ambiente. Então, tudo arrumadinho, tudo organizado, tudo bonitinho, metodologia e tal. Bom, o Marston não foi o primeiro, ele foi o primeiro a sistematizar essa metodologia, tá? Falar do comportamento, mas, digamos assim, ele talvez tenha se inspirado nesses 4 perfis, como em Hipócrates e Galeno, né? Que na medicina já moldaram essas expressões: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Tá? Na medicina, a gente tem esses 4 perfis, digamos assim, já desde lá de trás, de Hipócrates e Galeno, e vocês vão entender por que o colérico está na dominância, sanguíneo na influência, fleumático na estabilidade, melancólico na cautela. Deixa eu seguir aqui. Nós vemos aqui, vou reduzir aqui minha imagem. Opa. Bom, nós vemos aqui, tá? Então, só para resumir, diz que o D, dominância, busca resultado, é motivado por desafios e eficácia. O I, influência, busca relacionamento, motivado por liberdade, criatividade. O S, estabilidade, busca colaboração, segurança, lealdade. O C, cautela ou conformidade, busca precisão, altos padrões, eficiência. Vamos aqui primeiro ao perfil D. Então, no perfil D, nós temos aqui, como é que nós vamos reconhecer o alto D? E aqui eu não estou falando da mistura, tá, gente? Eu estou falando assim, se alguém fosse alto D, tivesse o D muito exacerbado, tá? Como é que ele fala? Tá? Como é que essa pessoa fala? Fala perguntando o quê, manda ao invés de pedir. Quando manda, é muito interessante isso. Tá? O perfil D, quando ele manda, não é que ele seja mandão, e ele pode ser o faxineiro dando uma ordem para o presidente da empresa. Como assim? Não é isso, é porque é o perfil dele, a forma da pessoa se expressar é uma forma de comando. Então, ele não pede, ele acaba mandando. Tá? O mandar dele é a forma de pedir. Faz isso, ele só esquece o por favor. Tá? Então, se ele puser um por favor, ele deixa de ser o dominante, passa a ser o S, talvez, o estável. Tá? Então, fala mais do que escuta, tá? Porque como ele quer resultado, quer dirigir tudo e tal, não sei o quê, grandes líderes têm muito perfil D, vão direto ao ponto, tá? Então não tem ali curvinha, o resultado é reto, pode ser agressivo ou rude até por isso, porque, veja, não é rude ou agressivo com você, é porque tem um objetivo e aquele objetivo tem que ser alcançado. Então, precisa do resultado e tem que ir reto, é papo reto, é trator mesmo. Tá? Fala depressa, tem o tom autoritário de controle, claro, afinal de contas, se eu quero um resultado,
você tem que me obedecer, eu estou vendo qual é o resultado, sei o que você tem que fazer para colaborar comigo. E eu não quero a sua colaboração, quero que você me obedeça. É esse o pensamento do perfil D. E usam acrônimos e frases curtas. Por quê? Que é para facilitar. Tá? Então, para facilitar. DISC, já é um acrônimo. Tá? E por aí vai. Então, já facilita. Inicia sempre com suas opiniões. Eu considero, eu penso, olha, para mim tem que ser assim. Tá? Então, como é que eles fazem? Foco nas tarefas e resultados. Bom, tenho que fazer isso para obter aquilo. Então, é sempre esse o foco. E por isso eles acabam sendo impacientes. Tá? Por quê? Caramba, se eu tenho que ter um resultado, você está demorando. Tá? Já devia estar com esse relatório aqui na minha mesa, já devia ter construído esse muro, já devia ter trocado esse pneu, já devia ter... Então, eles ficam impacientes. Por isso, eles são diretos, fortes, enérgicos. Como é que eu vou obter um resultado rápido? Tá? Como é que eu vou obter um resultado consistente se eu ficar esperando, tá? Talvez, tá? Se o trem das 5 passar às 4h30? Então, não, o trem das 5 não, quero pegar o das 3h15, porque aí eu chego antes e vamos que vamos, e é isso. Tá? São dispostos a causar problemas. Por que são dispostos a causar problemas? Por causa disso. Porque, olha só, eu quero resultado. Se eu quero resultado, não importa o que eu tenha que fazer para obter aquele resultado. E vejam, esse resultado é sempre lícito. Tá? Para o D, esse resultado ele é necessário. É um resultado que para ele é lícito, é um resultado que para ele faz todo sentido ele fazer o que for necessário para obter aquele resultado. E como ele é consciente do tempo e do prazo, então, caramba, olha só, eu não posso admitir procrastinação, eu não posso admitir moleza, eu não posso admitir mais ou menos, eu não posso admitir alguma coisa que seja refeita, retrabalho. Não, tem que... Pensa, programa, tá assim, é isso, faz isso, então direto, vamos lá, direto ao ponto, vamos fazer logo esse negócio, tá? Para que possa cumprir prazo. Então, há determinados locais, por exemplo, há determinados postos, há determinadas funções em que o perfil D é ideal. Agora, coloca o perfil D, de repente, para sei lá, para organizar, de repente, a sala, para receber as pessoas que vão sentar na frente dele e contar o problema antes de dizer o que realmente veio a fazer ali, vai falar tudo o que fez de manhã, desde a hora que acordou, escovou os dentes, até chegar ali na frente dele, 3 horas da tarde. Não dá, gente. Não dá. Isso daí, talvez o S. Tá? Vocês vão ver daqui a pouco. Tá? Então, como são conscientes do tempo e prazos e tudo mais, com ele é tudo olho no olho. Direto. É olho no olho. Vamos lá, tete a tete e a gente resolve. Enfatiza a própria conquista, claro, afinal de contas, tive um maior trabalhão para chegar e fazer isso, e fiz, aconteci, subi, desci, mandei, cortei, derrubei, passei com o trator em cima. Oba, lógico. Tá? Vai enfatizar a própria conquista. Confia nos instintos, por quê? Porque se acostuma a tomar decisões rápidas. Então, o instinto acaba sendo uma coisa que ele usa muito. Tá? O perfil D, alto dele, usa muito o instinto, porque ele já prevê, bom, eu vou fazer isso, vai dar aquilo e tal, não sei o quê, já aconteceu isso, eu já vi que é assim. Então, e eles são muito inconformados. Por que são inconformados? Porque querem sempre melhor, querem sempre melhorar cada vez mais, para poder atingir um resultado cada vez mais rápido, cada vez com mais qualidade, com mais assertividade em menos tempo. O que eles esperam dos outros? Tá? Que sejam diretos, francos e abertos para suas necessidades por resultados. Por quê? Porque é o modo como ele vê a vida, é o modo como ele vê o mundo, é o modo como ele vê ele mesmo. Então, quando a gente compreende que está na frente de um perfil D, então tá legal. Tá? Ele não é rude com você, ele é rude porque essa é a maneira dele ver o mundo para poder atingir os resultados dele. Faz sentido? Bom,
Aí como é que a gente interage? Como é que a gente sobrevive ao perfil D? Tá? A gente sobrevive dessa forma aqui. Oi, desculpem, peraí, deixa eu voltar lá. A gente sobrevive aqui. Né? Você deve se esforçar para falar brevemente, ir direto ao ponto. Tá? Não interessa o que aconteceu desde a hora que você acordou, escovou os dentes, até sentar na frente dele. Fala, ó, estou aqui para isso. Ah, então tá, pronto, tchau. Próximo. Tá? Respeitar seu gosto por autonomia. O perfil D, ele gosta muito de agir de acordo com as próprias convicções, com as próprias ideias. Então, é um ótimo líder e é um ótimo resolvedor de casos. Por isso, porque quando você dá autonomia para ele, olha, eu preciso disso, tal dia, tal hora, dessa forma. E larga. Tá? Aqui você vai ter o seu resultado. Agora, para isso tem que ser claro com as regras e expectativas. Olha, quero que você faça dessa forma, tá? Assim, 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 porque eu preciso desse resultado, assim, 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 tá? E é isso que nós vamos obter ao final. Ah, então, deixa que ele tome a frente. Ah, já sei, você quer isso para tal dia dessa forma? Chá comigo, tá? E você tem que mostrar que você é competente, porque senão ele vai passar por cima, vai te esculachar, vai te escotear, tá? Porque a forma dele chegar é incentivar você a atingir o resultado que você precisa atingir para que ele, perfil D, tá? Atinja o resultado que ele vê que merece. Pô, mas para eu merecer atingir esse resultado daqui, eu tenho que chegar e arrastar quem for, eu tenho que empurrar a pessoa para poder me dar parte dela, que vai me propiciar atingir meu resultado. Tá? Então, você tem que se manter no foco. Porque se você perder o foco, você vai perder tempo, você não vai atingir aquilo que precisa para que o D tenha, então, o resultado que ele está buscando. Por isso, ele vai chegar e vai apertar você. E você também tem que mostrar independência. Tá? Se você toda hora fala, mas vem cá, mas e se eu? Mas e se? Nossa, entendeu? Você vai deixar o perfil D assim, altamente irritado. Já coloquei essa cor vermelha aqui, que é para você saber que é perigo mesmo. Então, a gente tem que estar pronto para quê? Para uma abordagem brusca e exigente. Faz sentido que ele vai fazer uma abordagem sempre brusca e sempre exigente? Por quê? Porque ele está em busca de resultado. Ele é uma pessoa que resolve rápido, resolve logo. E ele quer terminar tudo antes do prazo, inclusive na melhor qualidade possível. Tá? Por isso, a falta de empatia. Ele não quer saber o que você está sentindo. Lembra que a gente já falou de empatia? Você verificar as necessidades do outro e atender, você compreender as necessidades do outro e atender essas necessidades de acordo com as suas possibilidades. O perfil D não tem isso, não. Tá? Você tem uma necessidade? Ótimo. Eu também tenho a minha necessidade, então a minha necessidade prevalece sobre a sua necessidade. Eu quero isso, quero que você faça isso, dá o seu jeito. Por isso, ele tem essa falta de sensibilidade, por causa do foco em resultado. Não importa o que ele tenha que fazer, ele vai fazer, vai dar aquele resultado dentro daquele prazo, da maneira que foi determinado, ou que foi requerido, ou que está sendo aguardado dele. E por isso tem pouca interação social. Tá? Porque eu vou interagir. Fulano vai cumprir uma etapa daquilo que eu preciso para completar o meu processo? Beleza. A Beltrano está no outro projeto, não quero nem saber quem é o Beltrano. Tá? E por isso, de novo, foco no resultado. Vejam, eu estou exagerando. Tá? Todos os perfis que a gente vai falar aqui, eu vou exagerar, que é para vocês entenderem que dentro do exagero, tá, nós vamos encontrar depois a mistura de todos eles. E quando a gente se reconhecer, puxa, em que momento eu, por mais alto I que seja, por mais alto S que seja, preciso de características do D para resolver alguma coisa. Tá? Por mais que eu seja D, em que momentos eu preciso de algumas características do S para poder conviver, para poder solucionar determinadas coisas. Como é que nós vamos gerenciar os nossos altos D? Tá? Nós temos que ajudá-los a aprender a se identificar com os outros. Tá? A ter mais empatia com os outros, ele vai buscar, isso daí são características, a gente vai ver do S.
tá? A pensar com mais calma, isso daí já é uma característica do C. A ouvir mais e melhor, isso de novo é do S. Postura e gestos mais suaves, quer dizer, perfil D tem que amenizar com o C, com o S, com o I, encontrar um ritmo ideal, essa questão do ritmo, de novo, o C. Relaxar vai ser mais o I, tá? Ser mais acessível, acessível é autoizão, tá? Então, perfil I é muito acessível, é aquela pessoa que fala com todo mundo, está sempre disposto para todo mundo, elogiar os outros, isso daí também é uma característica muito do I, a fazer mais perguntas, saber mais coisas. Isso muito característica do C, que gosta de saber melhor as coisas e tal. Bom, agora, eles também podem querer, tá? Isso a gente tem que ajudá-los a aprender, a amenizar essas características, trazendo características do C, do S, do I. Eles podem querer de você, da sua empresa, poder e autoridade. Tá? Então, você colocar um perfil D, tá? Para fazer alguma coisa sob comando de um S, de um C, nossa, vai ter briga. Tá? De um S, de um I, vai ter briga. Tá? Uma promoção. Por quê? Porque ele precisa de reconhecimento. Lembra? Ele gosta de ser reconhecido por aquilo que ele faz. Ele gosta de ter prestígio, sim, tá? Prestígio. Afinal de contas, já que eu me esforcei para obter os resultados e tal, não sei o quê, tá? Maiores desafios. Porque, bom, isso daqui eu cumpri, e agora? Tá? O que vem? Tá? Quero mais, quero mais, quero mais. Autoridade para fazer mudanças. Por quê? Porque ele quer mudar as coisas para poder atingir os resultados que ele está buscando. Tá? Ele muitas vezes só vai atingir aqueles resultados se ele puder mudar algumas coisas, algumas pessoas, algumas rotinas. Ele tem que ter autonomia. Tá? E para quê? Para obter resultados, que o foco dele é esse, resultado. Tá? Saber os limites mínimos. Olha só, qual é o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Que eu tenho que fazer aqui para poder trabalhar, porque ele vai trabalhar sempre aí. Ser poupado de detalhes. Gente, de novo, tá? Perfil D não gosta de detalhe, já deve estar nervoso com tudo isso que eu estou falando aqui, mas está tranquilo, não tem problema. Respostas diretas, tá? Que dia é hoje? Olha, segundo o calendário greco-romano, quero saber que dia é hoje, tá? 21, 22, quarta-feira, quinta-feira? Tá? Bom, respostas diretas e flexibilidade, porque essa flexibilidade vai permitir mudança, vai permitir que ele atinja os resultados que ele quer. Entendidos até aí, vamos dar um exemplo do que é um perfil alto D. Vejam quem é o piloto desse carro. Bom, deu para compreender que, para pilotar esse carro, tem que ser alto D. Né? Então, foco em resultado, risco total, mas sabendo que aquele risco é para poder antecipar aquilo que ele está buscando. Vamos, então, agora para o perfil I, alto I, que é o de influência. O alto I é aquele que pergunta quem, ele diz, ao invés de pedir. Tá? Então, ele não pede, ele fala. Olha só, você, ao invés de ele falar, por favor, faz isso, assim, assim, ele faz isso e tal. Então, uma pessoa que é o influente. Tá? Então, ele vai induzir você a fazer aquilo que ele está precisando, que ele está buscando. Tá? Então, ele fala muito, faz rodeio, fala lateralmente. Tá? Utiliza história, metáfora, piada. Tá? Se alguém pensar assim, acho que o Miguel é alto I, soa. Tá? Antes de mais nada, sou mesmo. É legal? Então, eu sirvo, por exemplo, de exemplo. De mau exemplo ou de bom exemplo, não sei mais. Oi, peraí, spoiler, não. Tá? Falam mais rápido, expressam seus sentimentos. Estou chateado, estou aborrecido, estou com raiva, estou feliz e tal. Compartilham emoções pessoais, exageram.
Tá? Então, o exagero é uma característica do perfil I. E o que eles fazem? São normalmente pessoas animadas, têm muitas expressões faciais, são espontâneos. Tá? Então, vai falar uma coisa, não vai pensar muito para falar, mas sempre de maneira agradável, que em alto se vestem com estilo, tá? Se distraem com facilidade, claro, porque o perfil I está sempre olhando as pessoas e o mundo à volta. Então, ele interação, influência e interação. Tá? Esse I, além de ser influência, quer dizer, uma pessoa que ele está sempre ali, ele influencia os demais, porque ele, alguns testes colocam o I, representam o I como águia. Tá? Então, a águia está lá, olhando tudo por cima. Tá? Então, tem ali o domínio total de todo o território, e aí pode saber para onde quem está indo, o que vai acontecer se for, e aí pode induzir, inclusive, os resultados que quer. São muito calorosos, exatamente, que a interação para você ter influência, interação, o auto-I tem que ser caloroso, tem que ser receptivo, pode se aproximar bastante do espaço pessoal dos outros, e não é por maldade, não é essa... Às vezes o I chega a ser invasivo, mas essa invasão é uma forma dele se aproxegar. Tá? É uma forma de interagir de maneira mais direta, não é com o objetivo de, digamos assim, não é com o objetivo de magoar a pessoa, de machucar a pessoa, de aborrecer a pessoa. É tão somente com o objetivo mesmo de ter um contato maior com a pessoa para poder estar mais disponível, compreendendo quem é a pessoa. E é isso exatamente que ele espera dos outros, que eles sejam mais amistosos, emocionalmente abertos, honestos, reconheçam sua contribuição. O I é uma pessoa que gosta muito de reconhecimento. Tá? Engraçado, né? O D também. Né? Por quê? Porque eles colocam resultados para as pessoas. Tá? Se o D traz um resultado, de repente, para a organização ou para ele, o I é uma pessoa que vai buscar o resultado da outra pessoa e dele mesmo. Tá? Então, vai fazer com que a outra pessoa tenha um resultado com o apoio dele, com a ajuda. Então, o que o I normalmente espera das outras pessoas? O que ele pensa que vai obter das outras pessoas? Tá? Você tem que ser informal, tá? Relaxar, ser sociável. Tá? O I é aquela pessoa assim, que organiza e anima o churrasco. Ok? Tá? E para quem é vegano, tá? Organiza e anima o festival de saladas. Ok? Aí a gente não briga. Deixar que saibam como se sente. Tá? Manter a conversa leve. O I gosta assim, das coisas light, tal, tá? Nada desse aprofundamento excessivo. Isso daí vai ser mais com C, um pouquinho com S. Tá? Reconhecê-los em público. Tá? Fornecer detalhes por escrito. Por quê? Que é para ter realmente aquilo ali tudo direitinho. Quando você der uma tarefa para um auto-I, escreva. Tá? Por quê? Porque o I tem a tendência de se distrair, lembra? Tá? Ele tem a tendência de se distrair com facilidade, muitas vezes acaba, digamos assim, até porque faz rodeio e fala lateralmente tal. Se você dá por escrito, não, tá, é um roteirinho. Tá? Então, quando você dá um roteiro, a coisa acontece. Utilizar bom humor. Okay? Então, se de um lado o D acaba sendo muito pesado, que está muito focado em resultado, é trator mesmo, tá? O I, ele gosta assim do bom humor, para deixar as coisas mais leves e tal. Tá? Então, você tem que estar pronto para quê? Para tentativa de persuadir, influenciar, já é a característica mesmo do I, para ele chegar e levar você por aquilo. Lembra, se ele é águia, ele está vendo que aquele dali é o melhor caminho para você. Então, tá? A necessidade de ser o centro das atenções é uma característica do I. Ser o centro das atenções para quê? Para que todos possam se chegar para ele, para que ele possa mostrar o que ele viu ali de cima. Tá? Superestimar a si e aos outros. Então, o I tem isso. Ele levanta o astral de todo mundo, porque ele também tem o astral dele lá em cima. Tá legal? Eu sou bom para caramba e você é melhor ainda do que você pensa. Tá? É essa, normalmente, a ideia do I.
Ideias mirabolantes e exageros. Sim, tá? Ideias assim, sensacionais, exageros mil. Tá? E vulnerabilidade à rejeição, claro. Tá? Se o I é um tipo de pessoa que gosta de estar com as outras pessoas, que gosta de influenciar, receber, estar junto, tá? Se ele é rejeitado, nossa, tá? Detona. A mesma coisa que o D, quando alguém está do lado de alguém que procrastina, tá? Que não deixa ele desenvolver, atingir o resultado, o I tem essa grande fraqueza, tá? De, se ele se vir rejeitado, ele desmonta. Então, o que a gente tem que ajudar o I a aprender? Ter mais controle de tempo e prazos. Opa, isso daí ele tem que buscar essa característica do D. Tá? Objetividade, também uma característica do D, e prazo, tempo e prazos e objetividade são características do D e do C. Quando a gente falar do C, vocês vão verificar isso também, tá? Essa objetividade. Dar ênfase em resultados claros. Tá? Então, muitas vezes, o I ele se perde um pouquinho na hora de dar determinados resultados. Qual é o resultado? O que você quer? Tá? E, às vezes, isso não fica muito claro. E isso acaba acontecendo porque, muitas vezes, o I tem a tendência de ser desorganizado. Porque, como se distrai facilmente, está mais focado nas pessoas, está mais focado em manter um ambiente legal e tal, acaba ficando bagunçado. Tá? Realmente bagunça muita coisa, bagunça a agenda, bagunça o armário, bagunça a mesa, tá? Porque não está preocupado em estar tudo bonitinho ali. Então, ele tem que pegar essa característica do C, tá? Que é uma característica muito bacana do C, de ter tudo organizado, ter uma metodologia. Tá? Senso de urgência, aí saiu errado, gente, sendo de urgência não, tá? Sensor, desculpe, na hora de digitar, tá? A falha entre a cadeira e o teclado. Tá? Então, senso de urgência, tá? Para que possa chegar e cumprir os prazos e tudo mais, análise de dados. Então, precisa também, o I também precisa de algumas características do D e algumas características do C para ficar mais eficiente. E o que ele pode querer de você ou da empresa? Popularidade, recompensas visíveis, reconhecimento em público, relacionamento amigável, ser poupado de detalhes engraçados. Nem o I, nem o D gostam de muitos detalhes. São pessoas assim mais diretas ao ponto. Tá? Nisso, o D e o I se parecem muito. Tá? Não gostam de muitos detalhes, são pessoas mais objetivas. E aprovação e amizade, tá? Porque tem que ser aprovado, que é para poder estar ali no meio da galera, no meio do pessoal, brincando, oba-oba e tal. E é o tipo de pessoa que vai sempre, por ser muito otimista, vai sempre ver as coisas de maneira mais... vai sempre agir e reagir de maneira mais light, de maneira mais... digamos assim, festiva, como nós vamos ver aqui o nosso amigo. Não esse daí vai falar do problema. E o I vai entrar agora. Bom, vamos então para o S, já deu para perceber, né? Como é que é o I? Vamos para o S, que é o auto-S, estabilidade. Então, é aquela pessoa que fala pouco, pergunta como, porque ele quer entender o que é, o que está acontecendo, pede, ao invés de dizer, por favor, tá, se poderia. Tá. Então, escutam mais do que falam, são pessoas que realmente falam pouco,
de forma mais lenta e constante, reservados quanto às suas opiniões, aquela pessoa que escuta todo mundo, tá? Fala pouco, então quase ninguém sabe o que ele está pensando mesmo. Fala normalmente um volume mais baixo, mais tranquilo, tom de gentileza na voz, aquela pessoa agradável também de estar ao lado, utilizam sempre o primeiro nome, Joãozinho, Juquinha, Denise, Gabi, Marisalva, William, então vão sempre falar por quê, que é uma forma também de aconchegar as pessoas. Tem fotos de pessoas queridas, consultam aos outros, quer dizer, tem o respeito, né, é uma das características, é um valor muito presente para o perfil AutoS. Espaço de trabalho aconchegante e funcional, então é um tipo de pessoa que gosta de organização, que gosta das coisas assim, aconchegantes, a pessoa chegar perto de um AutoS, ele se sente bem chegado, se sente acolhido, acolhimento. Tá? E eles são caminham de forma mais calma, sim, que corresponde. Tá? Como você é por dentro, você externaliza isso. O D é aquela pessoa que a gente pode colocar assim, na Robocop, Rambo, tá? O Exterminador do Futuro, então vai resolver e tal. O S, o I, vocês viram lá, tá? Aquele cachorrinho assim é sensacional, é aquilo mesmo, super festeiro, tá? E oba-oba. E o S é aquela pessoa mais paciente, mais tolerante, mais calma, que mais respeitador, respeita o espaço de todo mundo, acolhe todo mundo, tá? Gosta de ver que as coisas estão funcionando, tá? Com um mínimo de interferência, porque confia também nas pessoas. Tá? Então, eles são pacientes, tolerantes, orientados a serviços e prestativos. Se encabulam quando reconhecidos, que são pessoas que ficam mais na delas e tal, se vestem mais casualmente, até mesmo para não aparecer muito. Então, tá? Se vestem de acordo com o ambiente. Se o ambiente exige terno, está de terno, se exige bermuda, está de bermuda, mas não é uma pessoa que vai vestir um terno cor-de-rosa, então uma bermuda de lantejoula ou sei lá o quê, uma bermuda cor de abóbora com uma camisa amarela, sei lá. Tá? Uma pessoa que se veste mais casualmente, é uma pessoa mais discreta. Tá? E esperam dos outros isso também, que sejam relaxados, agradáveis, cooperativos, dispostos a demonstrar gratidão. Também a gente sempre é interessante, né? Cada perfil gosta de ser reconhecido de uma determinada maneira. O D gosta de ser reconhecido pelos resultados, pela velocidade com que resolveu, pela maneira inovadora com que resolveu. O I gosta de ser reconhecido também pelo resultado que traz para a pessoa de melhoria da qualidade de vida, melhoria da qualidade da pessoa com ela mesma, do interrelacionamento, do relacionamento interpessoal, intrapessoal. Então, aquela pessoa que gosta de ver todo mundo feliz e tal. O S é a pessoa que gosta de um ambiente relaxado, agradável, gosta de fomentar a cooperação. Quando todo mundo coopera, as pessoas trabalham menos e ficam mais felizes porque se desgastam menos e têm oportunidade para cooperar, de se comunicarem. Tá? Então, é mais voltado para as pessoas nesse sentido. Então, para que você sobreviva, interaja bem com o S, você tem que ser calmo, tem que ser sistemático, tem que providenciar um ambiente seguro, tá? Tem que ser uma coisa tranquila, calma ali, que ele possa ter aconchegante, comunicar mudanças com antecedência, tá? Porque o S é estável. Tá? Então, como é que você vai chegar e mudar todos os móveis da sala e nem me perguntou se eu queria, se aquela cadeira estava boa ou não? Tá? Dar valor de forma sincera. Tá? Não é fazer um elogio vazio, é ser sincero na forma que reconhece, dá valor àquilo que ele faz, que ele fala, a própria pessoa. Tá? Demonstrar como são importantes, eles são mesmo importantes para qualquer organização, em qualquer família, em qualquer grupo social. Eles são importantes que eles é que promovem o aconchego. Tá? Eles é que promovem um ambiente
calmo, tranquilo, relaxado, aquela coisa mais segura, mais confortável. O Alto S poderia ser representado assim, com um coraçãozinho. Tá? Deixar que mudem aos poucos. Tá? O Alto S não gosta de mudança brusca. Tem que mudar, tá legal. Então, começa mudando o quadro da parede, depois você vai mudar o tapete, aí depois você vai mudar a caneta, depois você vai mudar o vaso, tá? O vaso de plantas e tal. Muda aos poucos, que é para ir se habituando. Tá? Muita gente coloca alguns testes, usam o gato, tá, como perfil de estabilidade. O gato também, assim, não gosta de mudança brusca. Tá? Então, esteja pronto para uma aproximação amistosa, tá, para resistência a mudanças, como eu falei, porque não dá para ser estável mudando a toda hora. Tá? Tem dificuldade em encontrar prioridades. Por quê? Porque, como o foco é em que esteja tudo sempre legal, tudo sempre bacana, receber bem as pessoas, tudo sempre confortável, aconchegante, fica difícil de você encontrar prioridades e dificuldade também com prazos por causa disso, que às vezes para manter uma coisa aconchegante você vai demorar mais tempo arrumando isso, aquilo outro. E aí a gente pode ajudá-los a aprender o quê? Ter abertura para mudanças. Abertura para mudanças, isso daí são características essenciais do Alto D e do Alto I. Tá? Mudar a toda hora para poder atingir os resultados, se aproximar de uma pessoa ou se aproximar daquele resultado, cumprir o prazo e tal. Então, tem que mudar o que for necessário. Autoafirmação, porque muitas vezes o Alto S é inseguro. Mas será que as pessoas estão me aceitando? Será que as pessoas vão compreender? Será que isso daqui está bom? E se isso daqui não estiver bom para o Juquinha, será que ele vai continuar gostando de mim? Tá? E maricota, será que a maricota vai gostar desse vaso de plantas assim? O que será que ela vai falar e tal se não gostar? Então, como fazer que seus esforços sejam reconhecidos? Tá? E muitas vezes esse reconhecimento vai depender da pessoa do Alto S chegar para outra pessoa, para consultar a outra pessoa, até mesmo para melhorar esse relacionamento. Serem mais práticos, praticidade, Alto D. Tá? O Alto D é prático mesmo. É prático para cumprir prazo, para cumprir meta, para atingir o objetivo. Habilidade de apresentação eficaz, aí nós vamos lá para o I. Tá? O I, para ser influente e tal, ele tem que se apresentar de maneira tranquila, de maneira objetiva, de maneira rápida, de maneira que conquiste realmente as pessoas a acreditar que merecem, que o sucesso vale a pena. Isso é uma característica muito presente no D e no I. Então, vejam, o S e o C também vão ter que buscar muita coisa no D e no I. O C daqui a pouco a gente vai verificar, assim como o D precisa de muita coisa do C, do S, um pouquinho do I. Entendem quando a gente fala que todos nós temos essas 4 características e por que eu estou exagerando em cada perfil, que é para a gente poder cair a ficha. Opa, se eu me identifiquei mais com esse perfil, o que eu preciso fazer em determinado ambiente para obter um resultado mais satisfatório? Então, eles podem querer de você ou da sua empresa manter as coisas como estão. Lembra, eles são avessos a mudanças bruscas. Se puder não mudar, melhor. Tá? Se aquela cadeira puder permanecer naquele lugar nos próximos 20 anos, eles vão amar. Tá? Elogios em privativo, porque eles não gostam de aparecer. Se não gosta de aparecer, você chama ele no cantinho, cara, uau, sensacional e tal. Relações calmas e alegres. Tá? Então, se propicia um ambiente aconchegante, tá? É uma pessoa que gosta de interagir com as pessoas, voltado especialmente para o ambiente. Tá? Então, propicia um ambiente tranquilo, aconchegante, confortável, para que as pessoas sintam-se confortáveis e ele sinta-se importante para aquelas pessoas e possa interagir, já que tem a característica de, digamos assim, ser uma pessoa mais retraída. E a maneira de aproximar, de trazer as pessoas para ela, ao contrário do I, que vai até as pessoas, o S, ele propicia um ambiente para que as pessoas venham até ele. Tá? Relações calmas e alegres, procedimentos padronizados, porque é como o S funciona, tudo padrãozinho. Tá? Segurança, e aí um ambiente aconchegante, calmo, também um ambiente seguro. Tempo para se adequar a mudanças, não espere que o S, tá, se adeque a uma mudança de
cenário, ou a uma mudança de procedimento, ou a uma mudança de cidade, ou mudança de comportamento da outra pessoa de imediato. Ele demora um tempo até para ele mesmo mudar. Consenso e escuta. Tá? Ou seja, quando você tem consenso, você tem harmonia, você tem tranquilidade, você tem estabilidade. Ele escuta mais do que fala, lembra? E a gente já vai verificar isso daí no exemplo que eu trouxe. E sinceridade, tá? Porque quando você é sincero, você não cria nenhuma celema, você não cria desarmonia, você tem sempre um aconchego, eu sei que aquela pessoa está sendo sempre sincera, está sempre chegando bem, está sempre chegando tranquila. E como é que a gente pode representar aí o perfil S? Vamos ver aqui. O S é o maestro aqui. Grande Leonardo Bernstein. E é preciso ser não apenas um alto S, tá, mas também confiar muito no próprio talento para poder ter uma, digamos assim, uma atuação dessas. Tá? Eu confio em você, já propiciei o ambiente para você, agora divirta-se. Finalmente chegamos ao perfil, chegamos ao perfil C. Tá? O perfil C é aquele perfil de conformidade, né? É aquele perfil em que as pessoas perguntam por quê. Tem que saber o porquê das coisas para que tudo aconteça dentro de um determinado parâmetro. Tá? Pedem, ao invés de dizer também escutam mais do que falam, tá? São focados também em resultado, sem muitas reações. Por quê? Porque o perfil C é o perfil de conformidade, de cautela. Você dificilmente vai saber o que um perfil alto C está sentindo. Nesse ponto, ele é muito parecido com o S. Tá? Eles são muito mais reservados, né? Então falam pausadamente, falam também com volume mais baixo, preferem falar a escrever. Por quê? Eles gostam de chegar e comunicar as coisas, e escrever, às vezes, também você perde um pouco de tempo. Tá? Quando você fala, você ganha mais tempo, você pode explicar melhor as coisas, vão ao ponto, mas gostam de falar. Tá? São pessoas objetivas, mas gostam de explanar sobre aquilo. O discurso detalhado e preciso. Então, vocês vão encontrar muito isso no perfil C. Tá? Ele tem um discurso detalhado, tem um discurso preciso, ele fala aquilo que tem que falar, detalha tudo bonitinho, vai lá com precisão, não fala lateralmente, tá? Fala sobre o que ele tem que falar, da maneira que tem que falar. Eles têm muito foco em tarefas e processos, então eu tenho que realizar determinada coisa, e essa determinada coisa, para que ela funcione, tem que ter esse passo a passo. Então, seguem muito passo a passo. Diferente do D, que o D vai inovar, vai inventar, vai fazer o que tiver que fazer, ele é focado em resultado. O C também é focado em resultado, mas um resultado que seja resultante, um resultado de um processo, de um passo a passo. Tá? Então, eles são ordenados, são meticulosos. Tá? Então, eles gostam de tudo ordenadinho, nesse ponto muito parecido com o S.
tá? Meticulosos. Então, é o tipo de pessoa que, se você der uma folha de papel A4 para escrever 7, você vai verificar que os 7 vão ser todos do mesmo tamanho, cortados exatamente no meio, e ele vai preencher aquilo dali como se tivesse sido datilografado. Precisos e exatos, tá? Precisão e exatidão, tá? Então, eles vão lá, onde eles têm que ir da maneira mais adequada possível. Área de trabalho limpa e organizada. Isso daí faz parte do processo. Como é que eu vou cumprir um passo a passo se eu não tiver o lápis sempre no mesmo lugar, a borracha sempre no mesmo lugar, o teclado do computador sempre naquela posição? Então, se eu não tiver todos os detalhes, tudo ali, os compromissos na agenda e tal, não vou conseguir o meu resultado. Então, são conscientes do tempo e prazos. Tá? Então, por quê? Porque eles têm que cumprir um passo a passo, só podem chegar naquele resultado, naquele tempo, cumprindo aquele prazo, se tiverem tudo organizadinho, tudo bonitinho. E por isso eles são difíceis de serem lidos. Você não consegue, muitas vezes, saber o que o Auto C está pensando, está sentindo, porque ele está muito focado em cumprir o prazo, em seguir o passo a passo, em seguir o método, em manter tudo organizado e limpinho. Mas eles são muito diplomáticos. Então, são pessoas fáceis de lidar, porque não querem perder tempo com atritos, não querem perder tempo com disse-me-disse, com nada. Então, como é que eu vou cumprir o prazo se eu tiver que ficar discutindo 20 minutos com a pessoa, política, futebol, a cor do cabelo de não sei quem? Tá? Então, por isso, eles são muito precisos, muito exatos, querem estar certos por causa disso, tá? Porque eles têm tudo ali. Espera aí, se eu estou seguindo um passo a passo, está tudo organizado, se eu sei tudo como é que vem, como é que vai, você pega uma planilha daquela Excel e tal, com 200 células e tal, ele vai verificar tudo ali bonitinho, eles querem sempre estar certos por isso. Não é por vaidade apenas, ou talvez nem seja por vaidade, mas seja exatamente para que eles possam cumprir os prazos deles. Então, eles querem estar sempre certos por isso. Essa certeza, essa exatidão, essa precisão é que vai levá-los a cumprir os prazos, a chegar aonde eles querem efetivamente chegar. E eles querem que os outros minimizem a socialização. Por quê? Porque consideram socialização perda de tempo. Olha só, desculpe, mas eu não posso perder muito tempo aqui querendo saber qual a sua opinião, se choveu, se não choveu, por que você leu esse livro, por que você deixou de ler aquele. Tá? Então, isso daí não me interessa. Tá? Então, também, por favor, nada de detalhes. Assim como o D, tá? Como o Auto D, o Auto C também não gosta muito de detalhes. Tá? Valorizam a precisão e a atenção aos detalhes. Mas vejam, é interessante, né? Não gostam que na socialização você fique dizendo, e tal, penteei o cabelo desse lado, ou vesti aquela blusa, ou por quê? Não. Esse tipo de detalhe não é com C. Agora, tá? Quando você vai fazer alguma coisa, eles gostam dos detalhes para o processo. Interessante isso, né? Então, tem detalhes e detalhes. Tá? E alguns detalhes, parafraseando aí o nosso querido cantor, né? Tal de RC, né? Como é que é? Há detalhes que não são tão pequenos nem para nós dois. Então, você deve se esforçar para prover explicações claras e prazos, que é como o Auto C funciona. Ele tem que ter um prazo, tá? E ele tem que ter uma explicação clara. Por quê? Como é que ele vai traçar um passo a passo se ele não sabe o que tem que fazer? Tá? Se não sabe quando tem que fazer, quando tem que entregar aquele resultado. E nesse ponto, ele parece também, de novo, com o D. Tá? Eu tenho um prazo, como é que eu vou fazer? É assim? Então, chá comigo. Demonstrar confiança. Porque se o Auto C verificar que você não tem confiança naquilo que você está falando, naquilo que você está passando, ele também fica inseguro de poder fazer aquilo. Será que me passou a orientação certa? Será que isso realmente vai fazer com que eu atinja aquele resultado que eu busco? Tá? Então, demonstre lealdade, tá? Tem que ser leal com o C, porque essa lealdade é que vai fazer com que ele
possa se sentir também seguro para seguir a sua orientação, para atingir o prazo que você está falando, para poder colocar em prática o passo a passo, as suas ordens, as suas orientações. Ser discreto e reservado, que é uma característica do próprio ser, ele é discreto e reservado, por quê? Para que ele possa também cumprir tudo aquilo que ele tem. Tá? Gosta de tudo, foca em tarefas, processos, então ele é mais discreto, mais reservado, para não perder muito tempo com essa interação social. Honrar os procedimentos e fontes. Tá? Então, você tem que honrar os procedimentos e fontes, por quê? Porque o perfil C, se tiver alguma dúvida, ele tem que saber aonde ele vai recorrer. De onde é que você tirou aquele detalhe, de onde é que você tirou aquela especificação, eu tenho que ir até lá, porque se isso daqui não for adequado, eu tenho que buscar uma outra forma. Ser preciso e focado, tá? Para que possa ajudar o C a atingir o objetivo dele, dar valor a altos padrões, porque o alto C vai estar sempre com o padrão lá em cima. Bom, esteja pronto para desconforto com ambiguidades. Tá? Então, o C tem essa questão, não gosta muito realmente dessa questão assim, da ambiguidade. Olha só, o C ou é isso, ou é aquilo. Tá? Se você me diz que é uma chave de 3/8, uma chave de 3/8 não é uma chave de 1,5. Tá? Então, vermelho não é verde. Então, você tem que ser, ele sente realmente desconforto com ambiguidade. É o que é, então você tem que manter aquilo. Tem resistência a informações vagas. Você quer, tudo bem, que pinte a parede de verde. Tá, mas que verde? Qualquer verde serve. Não, peraí. Tá? Qualquer verde não. Verde mais claro, mais escuro, tem algum tom, alguma coisa. Desejo de conferir novamente. Por quê? Porque ele quer ter certeza, quer estar sempre certo, quer saber que aquilo dali que ele fez vai realmente conduzir àquele resultado que ele está buscando. Então, ele está sempre conferindo, ele faz, confere, reconfere para ver se não esqueceu nada, para ver se está tudo caminhando certinho, e pouca necessidade de estar com outras pessoas. Por isso, a interação para o C não é uma interação, não é necessária. Vejam, o D e o C, nesse ponto, são muito parecidos. Tá? Enquanto o D é mais explosivo, o C ele é mais introspectivo. Mas, para os dois, a interação atrapalha na obtenção do resultado. Como é que a gente gerencia o alto C? Tolerância com conflito. Você tem que ajudá-lo a aprender a tolerar conflitos, que conflitos, às vezes, são necessários até para resolver e para melhorar processos e procedimentos dentro de uma empresa, dentro de uma família, de um grupo social. Ele tem que aprender a pedir ajuda, porque às vezes quer resolver tudo sozinho e, por melhor que ele seja, por mais que ele queira ser reconhecido pelos resultados, pelo que ele dá, pelos altos padrões, às vezes precisa de ajuda e tem que aprender a pedir. Habilidade de trabalho em equipe, trabalhar em equipe exige interação social. Interação é algo que muitas vezes o perfil C fica desconfortável porque ele tem que lidar com a outra pessoa, que às vezes quer contar detalhes e tal, então tem que aprender isso daí. Tolerância com conflitos, pedir ajuda, habilidades de trabalho em equipe, ele vai buscar isso aonde? Ele vai buscar isso no I e no S. Como também aceitar as ideias dos outros. Para quê? Para poder interagir. Aceita, o outro está falando alguma coisa, tá? Busca dentro da verdade do outro aquilo que pode servir para você. Tolerância à ambiguidade, sim, por causa disso, porque muitas vezes o outro pode não estar ainda com a ideia muito clara, muito certa, e por isso está trazendo para você, e essa interação é necessária. De novo, I e S. Tá? E a aceitação dos próprios limites. Isso daí, a aceitação dos próprios limites, também é algo que, para o C, acaba sendo uma coisa assim, irritante, porque ele tem altos padrões de excelência, ele tem padrões de excelência para tudo aquilo que ele fala, faz e tal, os padrões dele são de excelência, mas ele tem os limites, e quando ele aceita esses limites, ele consegue ampliá-los. Aceitar o limite não é para se fechar naquele limite, ok? É para compreender, entender, ver que existem aqueles limites, para então poder ampliá-los.
que eles podem querer de você ou da sua empresa? Expectativas claras, tá? Uma exposição limitada. Não é uma pessoa que, por favor, se você tiver um OC, não coloque ele para atender o público. Não é, ele não foi feito para atender ao público, ok? Quem tem que atender o público é o I. Você coloca o C para fazer o seu relatório financeiro, para fazer o seu relatório de estoque, tá legal? Para colocar os dados do que você precise para qualquer coisa no computador e tal, mas não coloca para atender o público porque ele tem alergia a gente. E é assim mesmo, está tudo bem. Tá? Um ambiente mais formal, tá? Nada de oba-oba, tá? É uma pessoa que foi feita para andar de terno e gravata, tá? Dentro de um escritório todo bonitinho. Fontes de referência e verificação, para quê? Para que ele possa ver justamente isso. Eu quero verificar, você me deu esse passo a passo, mas será que é isso? Será que você viu certo? Onde é que você viu? Qual é a fonte? Nada de mudanças bruscas. Nesse ponto, o C e o S são muito parecidos. Eles gostam do ambiente muito estável, do ambiente lá todo certinho para poder funcionar bem. O S para poder receber melhor as pessoas, para se sentir confortável num ambiente aconchegante, tá? Que ele já montou para isso. E o C para que ele possa funcionar. Caramba, minha caneta estava aqui, por que mudaram a posição do computador? Agora a luz está aqui, incidindo em cima da tela e tal. Então, nada de mudanças bruscas, faça mudanças gradativas, dê autonomia, que ele tem que resolver as coisas por ele. Tá? Chance de mostrar a expertise, chance de mostrar a experiência, chance de mostrar no que ele é bom, o que ele está fazendo ali que conhece. E atenção aos seus objetivos. O C tem um objetivo para cumprir, tem uma meta, tem um prazo, tem um passo a passo e quer que você esteja atento a isso. E como o C está sempre atento a encontrar soluções, o que muitas vezes acontece quando o C é o tipo de pessoa para quem as surpresas, ele é uma pessoa super prevenida, como ele tem sempre um objetivo, como ele tem sempre um passo a passo, como ele está sempre organizado. Olhem o que acontece, tá? Quando pode, de repente, surgir um grande desafio. Bom, uma frasezinha aqui para que a gente possa meditar. Tá? A diferença entre quem você é e quem você quer ser é o que você faz. Bill Phillips. Tá? Bem interessante isso, né? A diferença entre quem você é e quem você quer ser. Então, nós estamos aqui examinando os perfis para que nós saibamos quem nós somos, tá? Para que também possamos trabalhar quem nós queremos ser. Tá? E o que nós temos que fazer para isso? Quais as nossas atitudes, tá? Para deixarmos de ser talvez quem nós somos e sermos quem realmente queremos ser, especialmente naquele ambiente, para atingir aquele objetivo, para conviver com aquela pessoa ou com aquelas pessoas. E aí, para terminar, um filme bem interessante aqui, Altos e Baixos da Vida.
Exatamente isso, né? Então, quando mudamos a forma como vemos as coisas que nós vemos mudam. E nós estamos aqui exatamente para olhar, aprender a olhar para nós e mudar aquilo que seja necessário. Agradeço imensamente a vocês por terem nos acompanhado, terem me acompanhado nessas 5 semanas. De novo aqui meus contatos, tá? Miguel Braga, coach, muito obrigado aí pela presença de vocês. Grande abraço. E